Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 7 de agosto, a lição 7, ela tem como título Unidos no Único Senhor. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 4, do versículos 4 a 6. E aqui nós vemos, nesse capítulo, os 7 elementos em que dá para se manter a união da igreja. E Paulo quis aqui apresentar essa lista para que nós possamos realmente conhecer e estar mais ligados, né, uns irmãos com os outros, para que a igreja mantenha uma unidade. E Paulo, ele menciona em sua carta aos crentes de Éfeso, e ele aponta ali 7 marcadores doutrinários que unem os cristãos, como por exemplo, ele menciona um corpo, um espírito, uma esperança de sua vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um Deus, o Pai, que ele fala em Efésios 4, versículos de 4 a 6. E Paulo apresenta esta lista como elementos assim, bastante importantes para os frutos da unidade da igreja, que isto é dado por Deus, que só se consegue com bastante perseverança e esforço de cada uma das pessoas. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele apresenta aos cristãos esses 7 elementos importantes para que nós possamos viver em união em uma igreja com uma diversidade de personalidades, sendo ela o corpo de Cristo, que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. E por isso, já no início de sua carta, Paulo coloca 2 elementos juntos e ele menciona um só corpo, ou seja, a igreja como o corpo de Cristo, que ele fala em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 16. E ele também fala em Efésios 5, versículos 23, 29 e 30. E ele menciona também um só Espírito, que está lá em Efésios 4, versículo 4. E o terceiro elemento, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, que ele fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 4. E é por isso que Deus deu uma diversidade de dons e talentos para todos os cristãos, para que eles possam, sim, aumentarem a capacidade de evangelismo, né? Para que todos tivessem entendimento da palavra de Deus. E quando uma pessoa se torna cristã, o Espírito Santo une essa pessoa ao corpo de Cristo, que é a igreja, e também eles passam a levar o evangelho ao mundo todo, né? Para que possa abreviar a volta do Filho de Deus, Jesus, o mais breve possível, né? E por isso que a unidade na igreja ela é muito importante. E Paulo, já no seu início, né, no começo da epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele leva para o clímax, né, do seu grande desenvolvimento da doutrina da igreja, que ele menciona ali, e de como a igreja deve agir, indicando que ela foi criada e unida pela divindade, o Deus Criador. E o apóstolo declara que a unidade da igreja, ela é de fato a unidade do Espírito, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. E de uma forma assim bastante poética, Paulo diz aos seus leitores
que essa unidade está essencialmente relacionada com todas as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos um só corpo, porque só há um Espírito e que ele nos chama também a uma só esperança, que ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 4. E logo na sequência de sua carta, o apóstolo apresenta mais 3 elementos que ele menciona como um só Senhor, ou seja, Cristo, né? Uma só fé, aquilo em que os cristãos verdadeiros acreditam, né? Que ele fala em Efésios 4:13, Colossenses capítulo 1, versículo 23, Colossenses capítulo 2, versículo 7, Gálatas capítulo 1, versículos 33, e também em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 6. E também ele fala que desses elementos, né, de um só batismo, que ele fala em Efésios 4, 5. Quando ele menciona um só Senhor, é claramente se referindo a Jesus Cristo, onde todas as pessoas são salvas somente por Jesus, pelo seu sangue jorrado na cruz ou Calvário, e não há outra maneira de serem salvos, somente pela graça de Jesus. E quando Jesus esteve entre nós, ele próprio nos disse: sou eu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, 6. E ele menciona, né, ali para os discípulos, numa conversa, né, tirando as dúvidas dos discípulos, que a salvação é somente através dele, Jesus, através da graça dada por Deus, e não existe outra forma. E o apóstolo Paulo, ele ainda completa nessa conversa que ele dá com os discípulos, que diz, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, que ele age por meio de todos e estão em todos, que ele também fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 6. E ele afirma que nós só conseguiremos a unidade através do poder do Espírito Santo agindo, que ele nos dá entendimento, dá sabedoria, mas que nós só conseguimos pelos nossos esforços, né, o nosso querer. É claro que Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas decidirem, ou seja, que as pessoas queiram, por livre escolha, né? E por isso que Paulo fala em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente a unidade do Espírito. E por isso, para ter o entendimento que a salvação só vem por meio de Jesus, requer esse esforço, né, para a atuação do Espírito Santo, e nós termos fé e acreditarmos no poder de Jesus. E assim o Espírito Santo trabalha na mente das pessoas, e ele age na igreja para que haja também ali um espírito de unidade, né, entre as pessoas que fazem parte dessa igreja, desse corpo de Cristo, para poder cumprir a missão que ele, Jesus, outorgou a cada um de nós. E a unidade cristã, ela vem através de uma maturidade, né, de um crescimento espiritual de cada um, que faz com que essas pessoas tenham unidade dentro da igreja. E é sempre algo que nós nos esforçamos para alcançar. E Paulo nos instrui a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que ele fala lá em Efésios 4, versículo 3. Os dons do Espírito nos ajudam a conseguir esta unidade. Jesus orou quando ele esteve entre nós, e no meio dos discípulos ele pediu unidade e ele disse: para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Como está lá em João capítulo 17, versículo 23.
Quando os cristãos assim estão unidos em torno do nome de Cristo, o mundo vê duas coisas claramente: que Jesus foi enviado pelo Deus Pai e que Jesus ama a sua igreja e que não há outro meio de salvar. E através de uma única fé, e ela é revelada conforme a palavra de Deus, as Escrituras, que é um dom divinal, que se manifesta na aceitação da confiança, na fé revelada através do Espírito Santo. O que nós observamos aqui em Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6, é que o apóstolo ele apresentou aos cristãos esses 7 elementos para preservar a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, com base no fundamento através da Trindade. E o faz inicialmente o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Efésios de uma forma assim poética, né? Ecoando assim como um hino de afirmação de que Deus ele é Pai de todos, o Criador e mantenedor do universo. E ele age ativamente em todas as pessoas. Basta que cada um queira. E ele como soberano, ele não está somente em um lugar bem distante, né, como algumas pessoas pensam, mas ele está no meio de nós, atuando pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala que Deus é Pai de todos, logo na sequência ele menciona que de uma vez que o mundo está criado, o Senhor Deus se relaciona com todas as coisas, com tudo que ele fez, e a finalidade que ele fez para a criação é esta, né? De ele ter intimidade, relacionamento com o ser humano. E ele criou o ser humano justamente para isto. E por isso que nós temos que refletir a unidade em Cristo. E assim Deus, ele proclamou a transcendência sobre todos, né? Sobre todas as pessoas, onde seu governo ele age por meio de todos, onde os cristãos mostram aos outros o verdadeiro caráter de Deus, e assim a imanência de Deus é sobre todas as pessoas. E assim nós devemos observar as duas ideias importantes sobre a unidade da igreja, que fala em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. A primeira unidade é um fato espiritual, quando os cristãos mostram experiência que eles tiveram com Jesus e a sua maturidade, onde isto é enraizado, né, nos 7 elementos que são necessários e devem ser assim celebrado, né, mostrado, que fala em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Já a segunda ideia de unidade requer bastante zelo, disciplina, para nutri-lo e cultivá-lo. Está lá em Efésios 4, 3. Muitas vezes nós temos muitos motivos para nós ficarmos tristes, né, e até chorar por nossas falhas, né, ao buscarmos essa unidade para que ela seja efetiva. Porém, sejam quais forem as falhas, né, que acontecem, nós devemos nos alegrar com a obra de Deus de unificar a igreja em Cristo, se alegrando, se regozijando na realidade teológica da unidade do Espírito que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Por isso a esperança do cristão hoje é que Jesus venha pela sua segunda vez e que seja logo e que ele restaure todas as coisas. E ele vai fazer todas as coisas novas e ele executará perfeita, fazendo de nós novas criaturas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor.
Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, né? Você passa a ter entendimento, passa a manusear melhor essas escrituras, né? Que você entenderá que só há um Senhor, só há um batismo, né? Que através da nossa crença de aceitar Jesus como Salvador e Senhor, nós temos esse entendimento, né? De que estaremos unidos, todos unidos em nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, né? Morreu por mim, morreu por você. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais aflições, mais dores, mais preocupações. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.